Hebreus capítulo 11, verso 30 ao verso 40. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 30 ao verso 40. O tema da mensagem da manhã é a fé e os seus efeitos. A fé e os seus efeitos. O capítulo 11 de Hebreus ele é muito utilizado para a questão sobre a fé. Eu vou expor esse texto na perspectiva de que a fé não vem primeiro que a revelação. A fé vem depois de Deus falar. Eu não tenho fé para crer. Eu recebo a revelação para crer. A esperança não vem primeiro do que a promessa. A promessa é que vem primeiro. Eu lanço a minha perspectiva, a minha fé, a minha expectativa sobre a promessa, sobre o que estão dizendo para mim. Romeu, hoje de manhã você vai almoçar na casa de fulano de tal. Eu digo, opa, tenho esperança, tenho fé, tenho perspectiva. Se não tiver convite, meu querido, não há expectativa, não há esperança. Tá ok? É nessa toada, é nessa linha de pensamento. Olha o que diz o texto, por favor. Hebreus capítulo 11, verso 30 ao 40. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir ao que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefete, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Meu querido, minha querida, é um texto que já lemos algumas vezes. Eu tenho certeza que nas noites escuras da alma é um dos textos que nós vamos buscar. É um dos textos que quando a gente está com falta de contrato para pagar a folha do mês, a gente lembra na hora desse texto. Senhor, quando acontece um diagnóstico, uma notícia de um sofrer no nosso corpo, opa, a gente recolhe-se a esse texto e a tantos outros. E aqui para nós até perguntamos, será que está faltando fé nesse coração, porque estou passando por dificuldades? Primeiro eu quero desmistificar. Você pode ter a maior fé, mas vai passar por dificuldades. Você pode tentar criar o máximo de uma bolha
que vai lhe proteger, ter a maior biblioteca ao redor da Bíblia, você vai sofrer. A fé não nos exclui de sofrimento, de dores, de angústias, de dúvidas. Porém, ela nos lembra o tempo todo que aquele que prometeu, aquele que se revelou, é poderoso para cumprir aquilo que já cremos e por causa de alguns dissabores da vida, arrefecemos a fé, até duvidamos. E graças a Deus que não é em nós a certeza da esperança, é naquele que prometeu. E alguns até cambaleando, ainda se mantém firme. O Senhor diz: de maneira nenhuma te largarei. Eu quero dizer que a maior fé aqui presente pode vacilar e pode até virar as costas, mas o Senhor é poderoso para dizer: foi eu que te chamei e que te amei com amor eterno. Não esquece disso. O capítulo 11 da carta aos Hebreus é o capítulo que nos ensina sobre a fé. Mas não, por favor, olho no olho, não só este capítulo, mas de forma condensada, reunida, bem em bloco, o autor da carta fala sobre a fé. Por uma questão muito simples: os que abraçaram a fé em Cristo naquela época estavam agora virando as costas, estavam saindo da fé. Então o escritor, ele vai justamente instigar os seus leitores primários a pensarem. Dá uma olhadinha, por favor. Dá uma olhadinha no verso 3 do capítulo 12. Dá uma olhadinha. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Considerai, pense de novo, antes de desistir da fé, reconsidere, pondere, volte a instigar o seu pensamento para saber se de fato é a melhor decisão que você vai fazer: abandonar a fé ou manter a fé. É nessa perspectiva, nesse contexto, que o texto é escrito, para levar as pessoas que estavam abandonando a fé naquela época a reconsiderar, a repensar. Para isso, o autor vai usar os vultos, os patriarcas, as pessoas que foram alvos da manifestação de Deus e que creram e se comportaram de acordo com a promessa. Então, o capítulo 11 é justamente, o que eu posso dizer assim, um complexo de vitamina na veia da fé, dizendo assim: opa, eu estava cambaleando e agora estou firme e forte. Olha como começa o capítulo 11, por favor. Está comigo? Gente boa, gente amiga. Vai lá para o capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Observem que, eu vou dizer assim, há uma definição de fé, mas não uma definição completa. Por favor. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Que coisas? Eu tive um orientador, um mestre, que disse que no púlpito a gente não deve, na pregação, nunca usar a expressão coisa, porque é redução de vocabulário. Ora, a fé é a certeza de tudo aquilo que temos desejo no coração que possa ser realizado. Mas é de uma maneira tão expansiva a expressão aqui, que diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Tudo subjetivo. Tudo subjetivo. Essa definição aqui em si não tem nada de concreto, não tem nada palpável, não tem nada que a minha mente diga assim: e daí? Eu moro na Travessa Ari Barroso, não vou dizer o número para vocês não irem me cobrar. Eu moro na Travessa Ari Barroso. Sim, e daí? O que é que isso aqui tem a ver com pagamento do IPVA, pagamento do plano de saúde, a feira da minha casa, os meus filhos? O que é que isso tem a ver? De forma concreta. Aí o autor vai dizer assim: calma,
Eu vou agora elencar, mostrar para você como essas pessoas que não viam, mas só ouviram e acreditaram na promessa, como eles se comportaram e como foram que eles viveram e foram bem-sucedidos. Dá uma olhadinha, por favor, verso 2. Pois pela fé, eu tenho que dizer, olhando para vocês, olho no olho, pela fé, não a fé subjetiva, ou mística, ou transcendental, que não só temos nós, não só somos cristãos que têm essa fé. Qualquer pessoa, olho no olho, até um ateu diz: eu creio que vou conseguir. Nessa perspectiva, isso é fé. Nós não lançamos a nossa fé na nossa antropologia, na nossa convicção acadêmica, nos nossos conhecimentos. Embora que isso é suficiente para você passar no concurso público, seja de contabilidade ou na área jurídica, onde for. Eu tenho fé que vou passar, mas é uma fé lastreada, apoiada no seu conhecimento. Mas tem que ter fé, o que eu vou chamar de pensamento positivo, ou de autoestima. Sim, fé. Não é nesse sentido que o texto está sendo espousado. Fé aqui é a revelação de Deus. Nós temos fé naquilo que Deus se revelou, e aquilo que Deus se revelou e chegou a nós é suficiente para mantermos a nossa fé nele e andar de acordo com Ele quer. Pois a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Veja, eu não estou esperando uma palavra inédita de Deus. Eu tenho fé na palavra de Deus. Não tem nada inédito aqui. Nada. Eu vos digo que nesses 2000 anos de cristianismo, nós não estaremos tendo nenhum novo comentário. Podemos ter aplicações, e devemos ter aplicações novas para os nossos contextos, mas comentário de mudança, não. Porém, eu tenho fé na fé. A minha fé está na fé, na palavra de Deus. É onde está o poço que sacia a minha angústia e diz: tenha fé, eu sou o teu Deus. As coisas reveladas por Deus pertencem a quem? A nós e aos nossos filhos. As não reveladas, eu não tenho fé naquilo que Deus não revelou. Eu não tenho fé naquilo que pertence só a Deus, mas a minha fé para enfrentar a vida está naquilo que Ele disse: eu sou o Senhor teu Deus, não temas nem te espante. Aí ele vai agora, o autor vai apresentar exemplos de pessoas que andaram assim. E eu vou ser aqui um pouco mais célere, um pouco mais rápido aqui, tá bom? Olha o que diz o texto: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo formado pela palavra de Deus, foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Quem gosta um pouco de estudo, aqui está a primeira definição de átomos. Aqui está a primeira definição do átomo. É isso aqui: o visível veio do invisível. Ponto. Termina aqui. Ele conclui o seu bloco, a sua tese, e agora vai mostrar a argumentação. Olha o verso 4. Pela fé. Não é a fé. Por favor, entendam aqui. Eu quero gastar o máximo necessário do meu raciocínio aqui. Não é a fé, é pela fé, é pela revelação, é pelo que chegou a nós, que nós iremos nos comportar. Meu irmão, ore que eu creio que sua fé é melhor que a minha. Deixa disso, rapaz. A nossa fé está na revelação. Então, pela palavra de Deus, eu vou me comportar. Pela palavra revelada de Deus, eu vou dizer assim: eu não vou mais para esse baile funk da vida. Eu vou ficar por aqui. Eu não vou atrás do trio elétrico. Embora que eu sou de uma geração que ia atrás do trio elétrico, só não vai quem já morreu. E eu morri para o pecado, não porque eu não quis morrer para o pecado. É obra generosa e graciosa de Deus. No começo foi angustiante, viu, gente boa? No começo essa obra foi angustiante, chata, tirando o prazer da minha carne, dos meus desejos mais de lascívia. Foi horrível. Mas depois
Ah, Senhor, que prazer maravilhoso é a tua graça. Mas vamos para o texto. Pela fé, ele vai elencar alguns personagens, do verso 4 ao verso 7, falar de Abel e Enoque. Do verso 8 a 19, Abraão, o pai da fé. Do verso 20 ao 22, vai falar sobre os patriarcas, Isaac, Jacó e José. E termina com Moisés. Eu queria fazer só esse exercício com vocês aqui. Eu vou dizendo os versos e vocês vão notando aí. Olha o verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior excelente sacrifício. Quando cita Abel, é que a nossa fé, ei, gente boa, gente amiga, a nossa fé, na fé, é muito antiga. A nossa fé é mais antiga do que o cristianismo, muito mais antiga do que o presbiterianismo, protestantismo, catolicismo, judaísmo. Esses são muito novos. A nossa fé antiga vem de Abel, pela fé. A nossa fé não é algo novo. A igreja do Pirangi vai ter 36, 38 anos. 38 anos, é uma igreja nova, como comunidade. Mas a nossa fé é muito antiga. Nós não somos inovadores, nós não estamos aqui como marqueteiros de uma nova religião. Nós não somos uma nova religião. Pela fé dos antigos nós estamos aqui, louvado seja Deus. Veja, verso 5. Pela fé Enoque foi transladado. Pela fé, meu santo irmão, olho no olho, é de acordo com o que eles entenderam, creram, se comportaram. É pela fé. Contextualizando rapidamente aqui, fulano se diz cristão, católico, protestante, seja o que for, cometeu besteira, foi enquadrado, tipificado, condenado e preso por 15, 20 anos. E vários estão assim, vários, há centenas. Poucos, olho no olho, gente boa, gente amiga, poucos estão cumprindo uma pena que não tem a formação cristã. Poucos. Vou repetir o pensamento, são poucos, vou até usar um superlativo, pouquíssimos que estão cumprindo uma pena que não seja de formação cristã, que não tenha sentado ao banco de uma igreja e por aí vai. O que eu quero dizer com isso é que não basta apenas ter conhecimento, tem que viver de acordo com a fé. Por viver de acordo com essa fé, os seus efeitos são benéficos para a gente. A princípio não vai ser bom. A princípio eu vou ficar fora de grupos, de esquemas, de orquestrações, mas eu sei que aquele que prometeu pela fé é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu penso, preciso, necessito. Ele é poderoso para suprir as nossas necessidades, louvado seja Ele. Agora tu acha que é fácil num esquema de mundo, de estrutura, que eu não preciso de obedecer e observar a fé, apenas articular-se? E o articular-se, o resultado é rápido, é instantâneo, é efêmero, mas acontece. Mas como aguentar um mês de prova, 1 ano, 10 anos, ir lá e ver as pessoas que cresceram no mesmo bairro, na mesma rua, de pé, sem sandália aos pés, agora andando de carro novo, morando em melhores casas e você no mesmo lugar? Pela fé. Não é apenas saber citar a Bíblia e a sua teologia, é se comportar de acordo pela fé. Se Deus quiser, Ele vai te prosperar. Se Ele não quiser, não vai te prosperar. Não é função precípua minha isso. A minha função é observar a fé e comportar-se pela fé. Oxalá, como diziam os antigos, queira Deus prosperar aqueles que estão observando a fé. Amém. Vamos para o texto? Pela fé, diz o antigo. Dá uma olhadinha, por favor, verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. Gente boa, isso aqui é fantástico. Eu não teria vocação para ser Noé nunca. Eu sou muito objetivo, eu sou muito imediatista. Quando a pessoa me fala o assunto, eu já está pronto, vamos embora. Tem hora que a inteligência artificial diz assim: Romeu, vai devagar. É o meu jeito, é a minha dinâmica. Eu fui treinado desde cedo a resolver problemas, a articular na mente soluções.
um projeto para 100 anos. Eu disse assim: Senhor, se são 100 anos, me dá 900 anos de vida. Como é que eu vou fazer algo que eu não vislumbro? Só pela fé. Se Deus prometeu que vai chover, vai chover. Vamos continuar, gente boa. Dá uma olhadinha no verso 9, no verso 8. Pela fé, Abraão. Verso 11. Pela fé também a própria Sara recebeu. Pela fé, pelo que Deus falou, pelo que Deus revelou, pelo que Deus disse. Estão entendendo? Pela fé? Pela fé é aquilo que foi dito por Deus, falado por Deus, revelado por Deus. Não é sua imaginação. E cá para nós, eu vou entrar nesse assunto aqui bem superficial, mas bem objetivo. A sua fé não é mantida pelo que você sente, rapaz. Eu estou sentindo Deus. Grande coisa. Eu sinto Deus, estou arrepiado. Grande coisa. Porque até ateus podem sentir Deus. A questão é se pela fé você está obedecendo aquilo que Deus está mudando na sua vida e se comporta dessa maneira. Porque eu conheço muita gente que está em lugares tão distantes da fé e sentiram Deus, se arrepiaram, falaram tantas coisas bonitas. Por favor, você não é a revelação para a minha vida sobre Deus. Você é apenas uma amostra pálida do que Deus é na vida da gente. Mas a plena revelação está aqui na minha frente. Eu não necessito de nenhuma outra pregação, senão o que está aqui na minha frente, na sua frente, a palavra de Deus. Agora, possamos ser prudentes e também pedir ajuda àqueles que estão à frente da gente, no sentido de conhecer essa fé. Posso continuar, gente boa? Eu nem cheguei no texto ainda, né? Dá uma olhadinha no verso 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Era o bebê Johnson, né? Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Veja que coisa sutil e fútil. O decreto é que todo menino que nascesse devia ser morto. Mas diz o texto que Moisés era bonitão, era um encantador. Guardadas as devidas proporções, era como se fosse aquele gato de bota do desenho, que quando alguém quer fazer alguma maldade, ele abre os olhos e fala assim. Moisés era esse encantador, era belo, e por 3 meses sua mãe guardou, abafou o choro da criança. Deus usa até a performance do corpo para que sua palavra seja cumprida. Eu não vou explorar muito isso aqui não. É interessante que aí ele termina, o autor termina. Dá uma olhadinha no verso 29. Lê comigo uma só voz, você pode ler, por favor? Há uma só voz. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Observem que o autor faz uma historicidade, eu vou chamar agora de historiografia, em linha reta, sobre a primeira revelação de Deus até o auge da revelação dos judeus, da nação dos judeus, que é a libertação, o êxodo. E o líder máximo é Moisés. Esse povo passa 40 anos no deserto, como vocês sabem. E não há, olho no olho, não há uma nota referente a esse povo. Passaram 40 anos sem viverem pela fé, de observar Deus. Mas murmuravam, viu? Eu acho que veio daí aquela música, ó vida, ó azar, ou eu nasci assim, eu sou sempre assim. Eu sou Gabriela, porque o povo murmurava. O povo dizia, ó vida, ó azar, que desgraça, 40 anos. Quando o autor está falando de fé para o povo, vê quem ele vai apresentar. Começa agora a exposição do texto. Verso 30. Você pode ler comigo? Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, vírgula. O português aqui é cruel, viu? O português aqui é cruel.
Pela fé, vírgula, Raabe, vírgula, a meretriz, vírgula. Não foi nenhum profeta, não foi nenhum santo, não foi nenhuma santa, não foi ninguém em alta perspectiva de santidade. Pela fé, Raabe, a meretriz, gente boa. O autor não economizou diplomacia aqui, viu? Desculpe, o autor economizou muita diplomacia aqui. O autor economizou muita sutileza. Eu teria muita dificuldade de escrever um texto dessa maneira, expondo uma pessoa, principalmente desse mundo democrático, mas eu estou diante de uma palavra inspirada e iluminada. Pela fé, a meretriz. Alguns adjetivos: rameira, prostituta, e aí, pi. Contextualizando, imagine, pela fé, Maria boa. Pela fé, fulano de tal. Eu estou falando de meretriz, cara. Por isso que Jesus diz que muitos pecadores, prostitutas, iriam preceder muitos religiosos no seu reino. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída. Lê comigo a expressão: com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Veja que a geração, Paulo, que ficou pós-libertação do Êxodo, quando atravessaram o Mar Vermelho, ficaram na terra prometida, conquistando 40 anos, nenhum daqueles que compuseram aquela geração entrou na terra prometida, senão Josué e Caleb. Mas veja como é que cerca, olho no olho, cerca de, aí vai variar as tuas fontes, de 2 a 4 milhões de pessoas, de 2 a 4 milhões de pessoas, ou seja, de 2 a 4 cidades do Natal. Aquela geração não entrou. Entraram seus filhos, seus netos, mas eles não entraram. Sabe como foi tipificada, como foi identificada, como foi alcunhada aquela geração? Os desobedientes. Olho no olho, eles tinham fé, eles viram, mas não obedeceram. Pela fé, eu quero que vocês entendam, o efeito da fé, ou é positivo ou negativo, de acordo com o nosso comportamento, não um comportamento ético e moral, mas mais do que isso, um comportamento de crer que o que Deus falou é verdade, e eu tenho que me adequar a essa verdade. Eu não vou entrar nessa temática, nem de Locke, nem de Auguste Comte, sobre ética e verdade. Não vou me aprofundar aqui. Mas nem tudo que é ético, moral, muitas vezes é abraçado pela palavra plena da revelação de Deus. Mas vamos lá então. O autor chega no verso 32 e diz o quê? E que mais direi? Ele se perdeu. Ele se perdeu no time, no tempo da escrita. Ele começou pela fé, cremos que isso foi criado, e ele se empolgou, ele estava escrevendo. Eu dou por visto o amanuense, que era que estava escrevendo ao lado dele, assim, ele diz isso aqui. Tem hora que eu dou ditando para algumas pessoas, Samuel que sofre comigo de vez em quando, eu digo, põe isso aqui, essa é a jurisprudência, isso, põe essa tese aqui. Aí Samuel, Sara, Vitor, alguns dizem, para, está muito rápido. E a gente se empolga, a gente está escrevendo. Tem hora que Ivaneide fala, eu estou lá, está escrevendo, não estou nem ouvindo. E a gente perde tempo. É um texto de 3.000 caracteres, eu já estou com 4.000 caracteres. O que eu vou fazer? O autor se perdeu no tempo e no espaço do conhecimento. Olha o que ele diz. E que mais direi? Me faltou tempo, eu me perdi. Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de gente boa, Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefete, de Davi e de Samuel e dos profetas. Dá uma olhadinha.
os quais, gente, não mais pela fé. Olha como muda a redação. Todos os que eu falei, todos os que ele escreveu receberam revelação, receberam uma profecia, receberam um novo de Deus, mas nenhum desses que ele não falou receberam nenhuma revelação. Por isso que ele fala, por meio da fé. Meus irmãos, nós continuaremos a nossa vida cristã, não porque estamos na expectativa de receber uma nova revelação, mas por meio da revelação que já temos em nossas mãos, iremos viver de acordo, de modo digno, por meio do que está aqui. Por isso examinai, disse Jesus, por isso examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim e do meu poder. É aqui que eu tenho que ir por meio desta fé. Aí ele, em vez de falar algumas características, como ele falou de Abel, de Noé, de tanto, ele vai agora dizer de forma ampla, tá certo? A questão de cada um deles no sentido de comportamento, de ações. Veja como ele diz. Você está comigo? Continuando. Subjugaram reinos. Josué e Davi fizeram tal coisa. Praticaram a justiça. Samuel é o grande exemplo, profeta Samuel. Obtiveram promessas. Todas as promessas foram cumpridas por esses aqui. Fecharam a boca de leões. Sansão, Davi, Daniel. Extinguiram a violência a fogo. Sadraque, Mesaque, Abdênego. Da fraqueza tiraram forças. Sansão, Ezequias, Neemias e Esdras. Lembra quando o profeta chega e diz assim: põe em ordem a tua casa, e o rei Ezequias vira o rosto para a parede e fala: oh Deus, eu vou perder a decisão de novo do Botafogo no Mundial. Oh Deus, a minha vida, quando faltava a última parcela para eu pagar o meu plano 100 de moradia. Lembra do plano 100? A turma está terminando de pagar agora. Senhor, agora que eu estou para curtir a vida, estou com cabelo branco, quero comprar um iate. Foi horrível agora. Cabelo branco e comprar um iate. Agora que eu estou bem, o Senhor chega. Ele chorou, da fraqueza tirou forças. Sansão, eu acho que Sansão ficou mais careca do que eu, só pode, perdeu toda a força. Mulher nova, bonita e carinhosa faz o homem perder cabelo também, pode ter certeza. Perdeu. Mas diz que ele no templo de Maloque, quando estava amarrado entre duas colunas no templo, ele orou ao Senhor e da fraqueza tirou força. E diz o texto bíblico que Sansão fez mais justiça, mais execuções sumárias na sua morte do que em toda a sua vida. Escaparam ao fio da espada. Davi, Elias, Eliseu escaparam muitas vezes. Davi teve que se esconder até em cavernas. Tinha que ficar fora de GPS, de tudo. Puseram em fuga exércitos estrangeiros. Josafá, Ezequias. Mulheres receberam seus mortos da ressurreição. Foram os dois únicos milagres de ressurreição do Velho Testamento. Foi o que fez Elias e Eliseu. Os dois únicos que ressuscitaram os filhos daquelas senhoras. Veja bem, terminando aí o texto, verso 35, né? Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Gente boa, olho no olho, olha para cá, olho no olho. Se o texto terminasse aqui, o ponto final fosse aqui, eu ia dizer: meus irmãos, parem de sofrer. Era o slogan da nossa igreja: parem de sofrer, porque quem crê em Cristo só vitória. Quem crê em Cristo só vitória, só alegria. Teu filho vai ser ressuscitado,
vai para casa, tu vai colocar os inimigos para correr, só vitória. Mas o texto não termina aqui só com notícias boas. Alguns pela fé terão respostas positivas, alguns terão respostas negativas. Olha como continua o texto, por favor. Gente, isso assusta a gente, viu? Numa redação. Outros, quando eu começo, dou continuidade a um novo pensamento com o outro, já é o oposto do que eu acabei de falar. Outros, já é a argumentação inicial para ser o contraponto do que eu acabei de falar. Eu não vou dizer outros continuam, não, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados. Se eu começasse a vida cristã com esse texto, eu ia dizer assim: até mais, Senhor, procure outro, tchau, estou fora. Eu passar por isso aí, Deus me livre. De onde eu venho a barra é pesada, mas é mais suave do que isso aqui. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, economizando aqui o nosso tempo. Segundo a tradição, quem foi cerrado ao meio foi o profeta Isaías, por um dos seus pupilos. Já imaginou? Não foi por um inimigo, não. Segundo a tradição, foi por um pupilo dele, uma pessoa próxima dele. O jogo do poder religioso faz com que a gente até cerre pessoas ao meio. Mas mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, e de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Gente boa. Alguns foram torturados, açoitados, apedrejados, mortos a fio da espada. Se eu fosse para a praça com vocês pregar essa mensagem, o pessoal ia dizer assim: aqueles estão tudo doido. Aquele pessoal ali fumou alguma coisa ou cheirou alguma coisa errada. Porque quem é em sã consciência que quer abraçar uma fé dessa? A fé e os seus efeitos. Deus pode todas as coisas, amém. Agora não sei se Ele quer responder às minhas orações. A minha observância, a minha fé em Deus não está em Ele responder o que eu desejo, mas está no que Ele é. A Ele toda a honra e toda a glória, mesmo que eu não me dê bem, mesmo que eu leve uma pedrada, umas 2 ou 3, umas 4 na vida, mesmo que venha assuntos delicadíssimos ao meu corpo, porque medo de morrer eu não tenho. Porque, como diz os epicureus, você não pode gastar energia com aquilo que não pode alterar. A morte é certa, então eu vou gastar minha energia com o tema morte, mas eu tenho medo de pegar uma doença e ficar numa cama. Aí sim. Aí é outra história. De dizer assim, chegar uma pessoa assim: trouxe sabonete, porque velho só recebe sabonete e hidratante, né? Para o senhor, oh meu Deus do céu, por que não trouxe uma lasanha 4 queijos com a Coca-Cola? Por que não trouxe um sarapaté, um picado com arrozinho branco e uma pimentinha? Ah, meu Deus, até meu último dia de vida me dá a condição de comer um canapé, um sarapaté, uma buchada boa. É isso que eu quero. Medo de morrer não, mas de sofrer sim, principalmente na velhice. Olhando para os meus irmãos que estão vivendo, que o Senhor te dê uma velhice abençoada e com saúde, em nome de Jesus. Vamos lá? Veja o verso 39, você pode ler comigo, por favor? Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Veja, todos os que foram respondidos dizendo: sua oração chegou, ou outros que disse assim: você não vai ser respondido, pare de orar. Deixa eu compartilhar isso aqui com vocês. Na profissão que eu tenho, quando a gente faz uma petição, a gente vê o direito e já sai a sentença boa, a gente vai assim, corre logo para dizer para o cliente: ganhamos!
quando vem a sentença, oh meu Deus, como é que eu vou dizer para essa figura aí que está sofrendo que ele não ganhou? A gente já vai dizer assim, porém já tem um agravo, tem um embargo, tudo isso. Não é fácil dar notícia negativa. Principalmente não é fácil dar notícia não só negativa, que não tem mais solução. Haverá da parte de Deus resposta que não dará solução para nós. Mantenha sua fé nele em nome de Jesus. Tem situação na Bíblia, e esse é o caso de outros, não tiveram suas orações respondidas, não foram curados de doenças, não foram seus filhos ressuscitados, seus maridos morreram, suas esposas foram violentadas. Outros, mas mantiveram a fé. Cá para nós, a estes eu olho com muita observação, dizendo assim: eu quero esse tipo de fé na minha vida. Eu não quero ser uma fé embalada só com doce, guloseima de só bênção, só bênção, só bênção. Que até ora pela vaga do estacionamento. Senhor, eu estou saindo de casa, mas já separe uma vaga no estacionamento de frente. Aí, meu querido, a vida não é o tempo todo assim, não. Tem hora que não vai ter nem vaga para você entrar no estacionamento. Vai ficar 400 metros de distância. E possivelmente vai chegar um menino com um prego arranhar teu carro, diz assim, 4x4. É a vida. A estes eu admiro. Em tempo de ministério que já tenho, já vi pessoas morrerem literalmente na minha mão. Nas minhas mãos, assim. Os últimos fôlegos de vida, as últimas palavras, alguns. Mas tem João Batista, lá de Mossoró. Eu tenho meus 25 anos. Um irmão em Cristo, da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Que quando faleceu cantando. Os enfermeiros ficaram encantados. E era dores profundas no corpo. Senhor, se eu tiver dores profundas no corpo e o Senhor não me curar, não fizer nada disso, que não falte na minha boca, no desespero da minha mente, na dor do meu corpo, um hino de louvor ao Senhor. Eu quero ter essa fé. Mas, Senhor, se puder aliviar, me ajude. Citando um Jus Filósofos Natalense. Tem um Jus Filósofo Natalense que diz: me ajude. Sabe qual é, né? Oh, me ajude. Não vou citar o nome dele não, que ele é muito profundo. Mas me ajude. Já foi candidato a vereador e a prefeito algumas vezes. Vamos concluir? Olha o que diz o verso 39. Você pode ler comigo, por favor? Há uma só voz. Lê comigo mesmo. Vamos lá junto? Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Gente boa, eu vou ler de novo para você. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus promovido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Todos estes, sim, de Abel até Raabe a meretriz, até esses que ele queria falar sobre Sansão, Jefete, os profetas, todos estes obtiveram bom testemunho. Olha para cá. Olha para cá. Obtiveram bom testemunho. Eles não deram testemunho. Eles foram elogiados pela vida que tiveram de acordo da revelação. A palavra você pode trocar literalmente, testemunho por elogio. Foram elogiados. Mais ou menos assim, se tiver alguma pessoa que eu quero imitar, a fé é essa aqui. Obtiveram bom testemunho, obtiveram elogios. Está aqui uma pessoa que eu quero ser. Eu sei que eu sou fraco, falho. Eu sei que eu sou só o pó da ameba de vez em quando. Mas se um dia eu for cristão, eu quero ter essa fé. Que eu esteja diante de homens e mulheres e jovens aqui que são elogiados pela fé em Cristo Jesus. Que não são radicais, fundamentalistas, que não ficam brigando pelo arminianismo, pelo luteranismo, calvinismo, anglicanismo. Isso aí é palha de arroz. Isso aí só enche e vende livros,
mas não altera na hora da dor, da angústia, nada. Você não vai lembrar de Calvino, nem de John Stott, de ninguém na hora do teu câncer, na hora do luto, do desemprego, do divórcio. Você vai lembrar: Senhor, o que foi que eu fiz, Senhor? E é esse livro aqui, Pela Fé, que vai dizer: acalma-te, emudece, eu sou o teu Deus. E quando o circo pega fogo aí na tua casa, só vai ser um que vai apagar: é o Espírito Santo. Só Ele. Eu espero que esteja diante de pessoas que são elogiadas pela fé que vive. Falem mais de Jesus, pois ao falar mais de Jesus, vai se parecer mais com Jesus. Fale mais de Romeu, que vai parecer com Romeu. Romeu é falho, pecador, careca e perna torta. Dançou. Fale mais de Jesus. Mostre mais quem é Jesus. Essa revelação fará totalmente diferença. Daqui que você vem explicar quem foi Teodoro Bessa, o que foi a Confissão de Fé do Westminster, que eu subscrevo a sua temática. Daqui que eu vou explicar o colegiado de Westminster para o meu vizinho, que está lá na parada de ônibus, só tem R$10 e não sabe o que vai comer durante o dia do trabalho. Ele vai dizer assim: reverendo, e o comitê do diretório geral? Eu digo: meu querido, esse tema é bom. Por favor, esse tema é bom para quem tem mais de R$10 no bolso, está com sua despensa cheia, seu tanque de gasolina legal, seu IPVA, tudo direitinho. Aí você pode falar esse assunto secundário. Mas quem sai de casa só com dinheiro de ida e não tem o que comer durante todo o dia, é outro tipo de fé. E essas pessoas que mantêm a fé em Cristo são elogiadas, dizendo: olha o exemplo, eu sei da dor desse homem, dessa mulher, e nunca vi ele desesperado. Que eu esteja diante de pessoas que a fé te levará a ser elogiado por aqueles que estão te observando. Eles nos observam e vão dizer: aquilo lá é crente nada, aquilo lá é cristão o quê, rapaz? Se aquilo é cristão, até o diabo é. Não, aquilo ali é de vergonha, aquilo ali é uma mulher de respeito, temente a Deus. São elogiadas. Ou pode mexer com todo mundo, mas com aquilo ali você não mexe. Eita! Porque vive pela fé. Estão pegando a ideia? Que esse feriadão todos sejamos elogiados em Cristo Jesus pela fé. O texto continua, gente boa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, coisa superior a Jesus Cristo, a revelação máxima. Olha como começa Hebreus capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes aos nossos pais pelos profetas, nos últimos dias nos fala por meio do seu Filho. A coisa superior, mais superior que existe, é a revelação em Cristo Jesus. Nós, geração, nós sabemos esses detalhes sobre quem é o Cristo. Mas esse povo aqui, que morrera, como Abraão, Moisés, tantos patriarcas, não sabiam nada de Jesus, nada de Jesus. Mas eles olhavam dizendo assim: não sei como será, mas eu creio em quem prometeu. Nós, cá para nós, somos baitamente privilegiados, porque sabemos o início da promessa, o progresso da promessa e a realização da promessa. O Verbo se fez carne, morreu em nosso lugar, ressuscitou, está sentado à mão direita de Deus Pai, é o Todo-Poderoso, é o Cristo conosco, que mandou do céu, do seu trono, o Espírito Santo que habita em nós. Olha que bênção, nós estamos com um circuito fechado, nada mais se acrescenta desse circuito, só aguardamos a parousia, a volta do Cristo, e dizemos: ora vem, Senhor Jesus. Alguns irmãos dizem: agora não, meu irmão, agora que eu estou me dando bem. Ora vem, mestre. Schopenhauer e algumas novelas russas, dentre elas Leon Tolstói, que vem na minha cabeça. As pessoas só desejam a morte em dois momentos de extremo: ou muita alegria, que diz assim: ah, estou realizado. Ele chega a dizer assim:
Por mim eu terminava minha vida aqui agora. É um êxtase tão bom, tão massa, tão 10, tão fabuloso, que você diz assim: por mim eu não queria mais nada. Eu já tive alguns extras desses, viu? Ainda bem que Deus não ouviu. É bom demais conhecer o horizonte. Depois um próximo horizonte, é fantástico. Sabe qual é a vantagem de conhecer horizontes? É que quando você chega no primeiro horizonte, olha para trás e diz assim: eita, como a terra está distante de onde eu nasci. Aí tem um novo horizonte. Quando você olha assim: rapaz, não estou vendo nem onde eu nasci mais. Que Deus te dê novos horizontes e se contente com aquilo que Deus está te dando. Ou então uma dor muito grande, uma decepção, uma angústia, uma aflição, uma vergonha. Aqui eu vou citar alguns personagens bíblicos para dizer que nós só somos nós que pensamos a morte desse jeito. Por que é que o Senhor não secou os seios da minha mãe para que eu morresse sem lactância nenhuma? Jó, o patriarca Jó, o homem da paciência, o profeta Jeremias e tantos outros. Por mim eu morreria. São os extremos. Porém, o circuito está fechado, meu querido. Da primeira revelação até a última, sabemos de todas as coisas necessárias para manter o equilíbrio da nossa fé. Tenham paz com Deus e tenham paz em Deus, em nome de Jesus. Conclusão mesmo, viu? Até o relógio já disparou aqui, eu travei o relógio para não ficar pitando. Para que eles, todos que receberam as profecias, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aí ele continua. O capítulo 11 termina no capítulo 12. Não estou entendendo, pastor Romeu. Eu também não, mas é assim. Ele foi tão descuidado. Não é que essa divisão é francesa, é para facilitar a gente. Portanto, não é início de pensamento novo. Portanto, não é argumentação nova. Portanto, é conclusivo. É aquilo que eu falei o tempo todo. Portanto, meus irmãos, depois de ouvir essa mensagem, vamos para casa. Se comporte assim, assim. Estão entendendo? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Eu gosto do português. Olha, está entre vírgulas. Quem é que está entre vírgulas aí? Quem é o autor e consumador da minha fé, da sua fé? O português é massa. Olha, entenda um pouquinho de italiano, de alemão, de francês, de grego, de hebraico, mas o português é massa. Principalmente essas vírgulas, dá um sentido, uma força. Que a minha vida esteja entre vírgulas com Cristo Jesus. Romeu, safado, sem vergonha, pilantra, mas conheceu Jesus, vírgula, santo homem. Oh, glória a Deus por essa vírgula. Faz diferença, meu querido. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, repensem. Menina bonita, menino bonito, você que quer deixar a igreja, você sabe disso aqui? Sei, pastor, conhece a Bíblia? Conheço, mas fulano de tal fez isso na igreja, Belta, eu sei que aqui é igual a Arca de Noé, meu querido. Lá fora está a limpeza, está a água, mas não tem bote salva-vida lá fora. E aqui dentro da arca tem uma ilhama, tem elefante, tem gato fazendo seus excrementos. Que fé! Mas eu prefiro botar o lixo para fora do que ir para fora com lixo. Posso ouvir um amém? Eu prefiro botar os excrementos para fora do que ir para fora com os excrementos. Aqui é assim, casa do Senhor. É aqui que eu quero ficar. Considere, repense, pondere. Meu amor, não vou mais para a igreja. Ali é um bando de hipócrita. Vou embora. Reconsidere a sua fala, repense. Porque nem sempre o falar é decisivo ainda. É raiva, é ira, é vergonha, é trauma. É sangue fervendo. Até estou musical, né? Esse sangue ferve por aquela peste quando eu lembro. Citando-se de Magal. Se eu pudesse matar.
Mas eu vou reconsiderar. Eu vou tomar um banho frio, eu vou me acalmar, tomar água, eu vou repensar. Não vou deixar a casa do Senhor. Alguns que tomaram essa atitude, deixaram a igreja e vieram à frente, falaram besteira, disseram besteira, ou aqui ou fora, quando reconsidera, o Espírito Santo fica assim: vai abrir a porta não? Tu acha que tu vai aguentar? Eis que eu estou à porta e bato do coração daquele que me teme, mas não quer abrir a porta? Vou estar batendo, porque eu te amo, porque eu quero dizer a você: saia dessa sua neura. Eu quero cear de novo com você. Ceia é alegria. Menino, existe uma coisa mais alegre para mim? Não. Chegar assim, uma mesa bonita. É meu sonho que vocês nos convidem. Uma mesa bonita, coisa mais bela, com 2, 3 tipos de taças, com 2, 3 tipos de talheres, que eu sei que é de fora para dentro. Eu vou pegar de dentro para fora. Vou comer. Jesus, muito obrigado, meu Pai. Reconsidere. Há mais alegria na casa do Senhor, mesmo que haja tristeza, do que alegria lá fora, mesmo que só tenha festa. Prefiro a casa do Senhor, pois encontrei prazer na casa do meu Deus. O texto termina assim: considerai, pois atentamente. De que maneira? Atentamente, detalhada, com lupas, com observação, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmanhando em vossa alma. Como é que eu posso terminar isso aqui? Homem, entrega a Deus e vá viver sua vida em nome de Jesus. É isso que ele está dizendo. Eu vou me vingar, eu vou pegar agora o WhatsApp, eu vou detonar. Vou começar com a palavra mais suave: peste, desgraça, Hiroshima, Nagasaki. Não. Vou entregar a Deus, que suportou e sabe o que vai fazer. Amém? Se depender de mim, eu vou manter a minha paz em Cristo Jesus. Aplicações. Os heróis da fé notaram, todos não eram perfeitos. Abraão, mentiroso. Davi não podia ver um rabo de saia. Não tem um herói da fé. Um medroso, Isaac. Jacó, ladrão, safado. Não tem um que eu possa dizer assim. Não tem um. Moisés, bicho orgulhoso da gota. Eu me sinto à vontade para me sentar à mesa com esses homens, porque são alguns até piores do que eu, mas eu tenho coisas piores do que eles também. Aí eu fico calado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém? Ninguém é melhor que ninguém na fé. É Cristo que nos dá aquilo que não merecemos, porque Ele quer. Bendito seja Ele. Romeu e Diogo não é melhor que vocês, nem os grandes outros pregadores, ninguém. Agora, alguns são tão tolos que tentam teatralizar dizendo que é melhor, mas não são não. Vocês vão ver a queda dos teatros na vida. É melhor dizer assim: eu não quero subir num palco representar aquilo que eu não sou, eu quero apenas viver aquilo que foi revelado ao meu coração, o Evangelho de Jesus Cristo. Uma outra aplicação, e eu termino com ela: nem sempre a fé nos livrará do sofrimento, nem sempre. Nem sempre sua oração será respondida, mas continue crendo. Deus sabe o que faz. E com o passar do tempo você diz assim: graças a Deus que Ele não respondeu aquela oração, porque seria a minha desgraça. A fé e os seus efeitos. Sejam fiéis ao Senhor, e Ele no seu oportuno tempo há de recompensar cada um de nós.
Deus muito abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor? Vamos curvar a cabeça e orar ao Senhor?